Não, não. Bom, então a Jona estava falando, como toda contar história, né? Tem vários atores. E eu tive esses atores ao meu lado, né? O Pedro, o Henrique, o Lugli, o Rolf, a própria Adriana, né? Várias pessoas mais que foram me dando oportunidades, me dando incentivos, me dando exemplos para que eu pudesse descobrir o meu caminho, né? Eu me permiti o tempo inteiro. Se teve um diferencial bacana na minha história, nessa minha trajetória, é que eu me permiti, sabe? É que eu pude seguir a minha intuição, sabe? Ter muita liberdade de não julgar, porque se eu tivesse julgado, eu não teria feito metade das parcerias que eu fiz, que eu, sabe? Foi outra vida, gente, foi outra vida, outra vida, outra vida. E, bom, do Interfugão, eu consegui tirar a lição que realmente eu nasci para empreender. Porque é uma coisa que são desafios, cada dia é um dia diferente, é um propósito diferente, é uma ideia diferente, que eu sou capaz de realizar e que eu tenho certeza que eu vou contar com pessoas que eu já conheço ou com pessoas que vão aparecer na hora certa, no momento certo, como sempre apareceram, né? Porque uma pessoa que sai do mercado de trabalho entra numa cozinha que era imunda, que vê uma oportunidade e o cara, o dono da casa, compra a tua ideia, reforma a cozinha. Eu cheguei sem saber fritar um ovo, eu não tinha parceiro. Eu consegui parceiros maravilhosos, né? Fiz uma feira, a última coisa que a gente fez pelo Interfugão foi em maio, foi essa aqui, Jô, lembra? Foi a foi. Feira Literária de Santa Teresa, no Parque das Ruínas. E teve, esse ano, homenagearam o Ziraldo. Quem cantou foi o Moraes Moreira. Cara, a gente cansou de vender. Não, você ajudou, gente. Você ajudou, gente. Porque foram mais de 5 mil pessoas, né? E a gente que não era restaurante, que não era nada, né? Foi esse cardápiozinho aqui que eu te mostrei que a gente serviu, com os produtos que o Rolf inventou, com esses nomes de Santa Teresa, bolo de cenoura do Progresso, bolo de banana do bonde, joelho da ladeira. E a gente vendeu tudo, cara. E claro, né, com o chopp do Rolf. Porque o ideal ali é que eu sempre queria. Ah, uma coisa bacana foi o seguinte. Voltando um pouco dos propósitos, né? Como eu comecei com o ideal de ser uma gastronomia saudável na época, e a pesquisa da casa não me voltou isso, eu me permiti e ofereci aos empreendedores que não conheciam comida saudável a se permitir conhecerem. Então, no nosso cardápio, quando a gente fazia semanal, a gente começou a apresentar alguns vegetais e alguns preparos que as pessoas não sabiam, cara. Tinha gente que nunca tinha comido jiló, tinha gente que nunca tinha ouvido falar de angu e comeram. Sabe, a gente fez vários pratos bacanas e super gostosos porque o Rolf cozinhava muito bem. E o Rolf, óbvio, por ser meu sócio na época, meu parceiro, meu tudo, ele vinha com a cerveja. Então a gente também servia cerveja artesanal, que na época era uma novidade, né? Não tinha muito essa pergunta. Nossa! E teve uma vez que ele me levou para fazer cerveja em Teresópolis, na fábrica da Teresópolis. Foi assim, maravilhoso. Muito bom. Então foi um outro lado também da gastronomia que eu conheci, né? Que são as bebidas artesanais, como se faz, como. Ai, cara, fazer cerveja é um mundo. Assim, não é fazer e tomar. Você faz, você fica o dia inteiro. Você fica literalmente o dia inteiro refém para fazer cerveja. É muito maneiro. Mas, enfim. E aí, o que eu pude tirar de lição do Interfugão, né? Desse meu primeiro contato, de que é um mundo que me possibilita tudo que eu queria. Porque quando eu fiz essa transição, né? Da carteira assinada, do contrato de trabalho, de ser uma gerente de projeto bem-sucedida, para o mundo da gastronomia, para a cozinha, o que eu queria, né? Qual que era o meu propósito? Eu queria ter tempo para mim. Eu queria ser uma pessoa melhor enquanto pessoa, enquanto profissional.
enquanto profissional, porque eu queria um feedback mais real. Eu queria ver satisfação na cara das pessoas. Eu queria fazer alguma coisa que pudesse contribuir com alguém, sabe? Deixar uma marquinha. Não sei, eu queria ser mais do que simplesmente um projeto, mais do que uma venda, mais do que uma reunião, sabe? Mais do que um treinamento. E na gastronomia eu consegui fazer isso, né? Eu consegui ter ideias, ampliar. Eu sempre fui de ter muita ideia, de criar muito. A cozinha a gente cria muito, entendeu? Por mais que tenha livros de receita, você fala, você tá copiando receita? Não, cara, sabe? Eu gosto de transformar, né? Eu adoro pegar uma coisa gorda e transformar numa coisa magra. Eu acho sensacional e fica bom, entendeu? Então, a minha proposta era ter mais saúde, sabe? Eu fiquei muito tempo pensando como foi minha infância, como eu fui criada, porque nesse meio tempo, nesses quase 10 anos de gerenciamento de projeto, eu me perdi, né? Eu já morava fora, eu já vivia num mundo que não era a minha realidade, entendeu? Aí eu comecei a olhar para trás e tentar resgatar quem eu era, como é que eu comia, né? E claro, o que me favoreceu, por isso que tudo é linkado. Você fala assim, Marcela, então você largou o turismo, você largou o marketing. Não, cara. Tudo que eu aprendi, eu sempre trago para minha realidade. O turismo, quando eu trabalhava com turismo, eu viajei pra caramba, visitei vários hotéis, fazia cardápio de hotel, de evento. Hoje em dia eu faço isso, né? Eu adorava o café da manhã do Hotel Fazenda. A coisa que eu mais gostava era o café da manhã. E eu adoro fazer café da manhã. Quando eu viajava pelas empresas, né, quando eu era gerenciamento de projeto da Vale, da Petrobras, da Odebrecht, eu comia, cara. Eu comia bem pra caramba, Joana. Porque eu viajava com o interior do Espírito Santo. Você foi várias vezes também. Então era aquela comidinha mineira boa, sabe? De Minas, do Espírito Santo, no norte, no nordeste, aqueles peixes, aquelas castanhas, aquelas frutas que nunca eu tinha ouvido. Em Lima, que eu conheci, uma das melhores gastronomias que eu já experimentei na vida. Cara, eu sempre gostei de comer. Sempre. Né? A minha avó, como eu falei, a minha avó foi mais do que avó, ela foi mãe, ela foi amiga e tudo. A gente viveu muito tempo na casa dela, desde criança. Minha mãe e ela sempre foram vizinhas, então a gente vivia na casa da minha avó. Eu, por várias vezes, ajudava minha avó a fazer almoço, jantar, a varrer cozinha, a plantar lá na horta, que hoje em dia tem a horta ainda. Então, foi um resgate muito positivo para mim. Que para mim isso já era lucro, né? Mas aí você pensa, cara, eu preciso me transformar, eu preciso me achar nesse mundo e firmar esses meus propósitos, firmar os meus valores e ganhar dinheiro. Eu precisava ganhar dinheiro. Porque minha consultoria em Macaé já tinha passado. E como é que são as coisas, né? Eu saí de Macaé pensando, eu falei, cara, eu vou chegar no Rio de Janeiro, para onde é que eu vou? Né? Porque, querendo ou não, ainda estava fazendo um ano que eu estava empreendendo na gastronomia. Não tinha muito tempo que eu estava nesse mercado, nesse meio. No ônibus, eu saindo de Macaé, voltando para o Rio, a Aninha, Natal Roberto, me liga e fala assim, aqui, tem um amigo meu, Thiago Namastê, ele tem uma casa em Laranjeiras e ele não era só ele, era ele, tinha algumas terapeutas, ele implementava toda a filosofia medicinal da Ayurveda, lembra? Então, funcionava o consultório dele, que ele, né, atendia, funcionava a parte dos olhos, da herbologia, das massagens, e tinha uma cozinha parada, né? De novo, a cozinha parada. E vai a Marcela abrir a cozinha dos outros. Aí a Ana, cara, você tem que ir, tem tudo a ver com você, porque é pegada natural, é vegana. Eu falei, vegana? Gente, Ayurveda? Eu falei, tá. Eu voltando no ônibus. Falei, tá, deixa eu chegar na minha casa, que eu vou dar uma olhada nisso aí e te falo. Marcela, fala logo, porque essa semana ele quer te conhecer. Falei, porra! E aí eu entrei
na cozinha ayurvédica, vegana. Fui conhecer, como sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Que a gastronomia, ela tem a base nos doshas, que é Pitta, Vata e Kapha, né? Que é fogo, terra e água, que todo mundo tem. Eu falei, Jesus, Maria José, que comida é essa, né? Até então, eu não cozinhava, não cozinhava. Só que eu tava tão ávida por um desafio que eu peguei e falei, eu topo. Na maior cara de pau, eu topo. E aí, cara, eu peguei, ele me deu uma apostila para estudar a filosofia Ayurveda. Me deu uma outra para eu estudar sobre gastronomia Ayurveda, que tinha alguma parte em inglês. Me deu referências de alguns livros da Laura Pires. E aí eu comecei. Cara, eu fiquei uns 4 dias enfurnada dentro de casa, lendo tudo que eu podia ler. Tudo, tudo. Tudo que você podia, eu li. E tentando fazer. Eu falei, cara, então agora eu vou começar a fazer. E como eu morava sozinha em Niterói, quem aprovava os meus pratos, né, eram os meus porteiros. Eu mandava tudo lá para baixo. Então, gente, experimenta esse pão, experimenta essa... Mas o que é isso, Marcela? Falando, gente, experimenta uma comida indiana. Cara, coitado dos porteiros, gente. E depois eu cobrava, falava, e aí? Não, ó, ficou assim, ficou não sei o quê. Aí eu comecei, Joana. Tu acredita? E, enfim, aí eu comecei, implementei a cozinha lá ayurvédica, fiquei uns 3 ou 4 meses. De cara, eu já peguei um evento de um filme que eles estavam rodando do cinema brasileiro. Chama O Homem da Raia do Canto, eu acho, não. Aí eu não lembro o filme. Eu sei que foi uma semana de filmagem e eu fiquei fazendo café da manhã pra galera, que a gente acordava 4 horas da manhã e ia pra Lagoa filmar. Cara, e assim, eu não sabia quase nada, né, bem? Eu não sabia fazer café. E aí, eu usava a cozinha da casa do artista do Cadu. Não, não, não é Patota. Cadu Faro, Cadu Faro. Ah, eu esqueci. Mas enfim. Aí chegou um dia lá, cara, que ele falou assim, garota, você não sabe fazer café, não, é? Pelo amor de Deus. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Por que essa voz tá fraca? Ele, nossa, isso tá amargo até. Pelo amor de Deus. O resto a gente tá comendo. Na porra, até o café fry, desculpa. Eu vou aprender a fazer. Cara, eu não sabia fazer nada. Eu era muito cara de pau. Muito cara de pau. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu consegui. Em 3 meses. Ué, gente, a gente tem que começar por algum lugar. Obrigada, Jô. Não é nada, minha filha. A gente tem que acreditar, né? E eu acho que quando a gente encontra. Ah, Ju, eu acho que é acreditar numa vida melhor, sabe? Eu sou grata por eu ter nascido na família que eu nasci, por eu ter oportunidades que eu tive de estudar, de conhecer pessoas, sabe? De morar onde eu morei, por tudo. É o mínimo que eu tenho que fazer, o mínimo de gratidão que eu tenho que ter à minha vida, aos meus familiares, aos meus amigos, é ser eu mesma e eu tentar eu ser verdadeira, cara. Eu tentar cada dia ser melhor. Sim, e eu só consigo ser melhor pensando, tendo ideias, botando em prática, rindo de mim mesmo, entendeu? Fazendo coisas que eu sei que vão ser boas para mim e para os outros, que eu vou não só me beneficiar, sabe? Não adianta eu fazer nada, uma coisa que vai ser bom só para mim, se não vai ser bom para você ou para outra pessoa. Para que, de que serve? De nada. É. Obrigada, Joe. Você que é, minha gente, a gente é uma pessoa boa. Não, não é boba. Não, eu tô querendo saber se alguém tá ouvindo a Joana, porque antes a minha mãe falou que não. A minha mãe falou que não tava te ouvindo. Será que alguém tá te ouvindo? Bom, enfim. Mas aí eu, mas aí, Ju, eu acho que foi isso, entendeu?
essa minha descoberta, por mais que não tenha tido início, meio e fim, que foi o Interfugão, que eu fiquei com muita saudade, sinto muita saudade, né, de Santa Teresa, da cozinha, das pessoas, do Rolf, de como era, mas eu acho que são ciclos, né? São oportunidades. E a gente, todo dia que a gente acorda, a gente tem uma oportunidade. E eu adoro aproveitar todas as oportunidades. Claro que hoje em dia, com esse caminhar aí de sei lá quantos anos que eu estou empreendendo, quase 7 anos, a gente vai aprendendo, né? Porque a gente cansa também de ficar, faz, testa, volta, vai, volta, não sei o quê. Então, hoje em dia, eu já consigo. Eu contei também com a ajuda da Flavinha, da Flavinha Coach, sabe? Ela me ajudou muito com o coach no início. Foi quando as pessoas me descobriram através da Ayurveda, né? Que consumiam lá. E começaram a falar, sua comida é boa, mas eu tô com uma dieta que não pode comer glúten. Aí eu falava, como assim? E assim eu fui conhecendo. Olha que interessante. Eu só conheci as comidas porque os meus clientes, eles foram me puxando. E eu fui me permitindo. E aí eu fui conhecer. Aí eu falei, tá, então como é que é, né? Aí eu vi que tinha um profissional, um nutricionista, um médico, um cinesiologista por trás, prescrevendo. E eu tinha que mais ou menos me enquadrar naquele cardápio, né? Ser criativa, fazer o que estava prescrito ali, de acordo com o gosto da pessoa, com os hábitos alimentares, e assim nasceu o personal cooking. Porque vieram, na época, isso foi 2015, eu acho. A Bela Gil estava começando a surgir, assim, ficar na modinha. E alguns pacientes dela vieram me procurar para poder fazer as comidas. Outros pacientes da Laura Pires, eu tive... E eu ia na casa das pessoas no início, né? Até começar a produzir em casa, que eu mudei de Niterói, fui para Santa Teresa de novo, aí realmente eu fui morar numa casa, consegui ter uma... Você foi lá. Ter uma hortinha, ter uma cozinha mínima para poder fazer minha produção e vender para esses clientes, né? E aí eu comecei a fazer parceria com os nutricionistas do Rio de Janeiro. E aí sim, a vender. Foi a melhor sacada que eu tive, porque eu ficava muito à mercê de Facebook, eu acho que nem o Instagram era tão conhecido assim. Então eu ficava à mercê das pessoas me acharem. E como eu não era chefe, né? Eu não sou chefe. Como eu não tinha restaurante, como eu não tinha nada, ficava muito solto. E eu ainda assim tive a boa sorte de várias pessoas, né, me procurarem e eu tive a boa sorte de poder cozinhar, né, experimentar. Porque aí sim eu investi em livros, eu investi em receitas, aí eu produzia, eu criava, gente, eu fiz. Nossa, como eu fiz prato, cara, como eu fiz teste. E aí, claro, eu já não tinha mais os porteiros, né, para mandar as comidas. Aí eu já tinha muito carinho. E aí os clientes foram gostando e foi assim. E aí eu consegui fazer umas excelentes parcerias no Rio. Porque eu morro de saudade a Fernanda Matos, né? A gente ainda tenta fazer alguma coisa, mas já que eu tô aqui de Volta Redonda, já tem 1 ano e pouquinho que eu resolvi focar no público daqui, então eu me distanciei um pouco mais do Rio. Né? O boca a boca é sempre a melhor indicação. É verdade. Com certeza. E aí, eu tô tentando. Obrigada, Ju. Ai, Jô! Ai, enfim, eu acho que é isso. Acho que já está acabando também o tempo, né? São várias histórias. São 7 anos aí empreendendo na gastronomia, começando pelo Interfugão, passando pela Ayurveda, me descobrindo personal cooking, né? O que um personal cooking faz, porque as pessoas que me acharam, eu simplesmente botei nome e botei serviço. E tô aí, gente. Aí vim pra Volta Redonda, né? Aí tô aqui, me reinventando de novo com a Casa Barcelona, com o Bartô Gourmet, com personal cooking, com empreendendo de novo, porque eu acho que empreender
ele nunca é um ato só isolado. Aí eu empreendi nisso. Cara, quando você experimenta o que é de fato empreender, todas essas ações, você fica assim. Você vê ideia, você vê oportunidade, você passa a observar tudo, tudo tem conexão. Então é sempre uma transformação, né? É sempre uma inovação. Inovação com o propósito de criar utilidade para o outro, né? E... Uhum. Com certeza. Pois é, eu acho que eu consegui, né, manter, estou conseguindo manter esse propósito esses anos todos, que é valorizar tempo, o meu tempo e o tempo das pessoas, saúde, bem-estar, amor, amor em tudo que faz, ideias, se permitir, não ter medo, não ter preconceito. Jô, vai cair, falta 18 minutos. Queria te agradecer muito, agradecer a todo mundo que passou por aqui. E é isso, gente. É um pouquinho da minha história, um pouquinho só.